Quero saudar cada irmão, cada irmã que está conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma oportunidade de cultuá-lo, de adorá-lo. E mais uma oportunidade também de permitir que o Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que já está proposto no coração do Pai. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas não são todas as pessoas que lidam bem com o confronto. Muitas pessoas, aliás, evitam o confronto. Mas é necessário para compreendermos aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. É necessário também para detectarmos aquilo que tem nos impedido de alcançarmos os nossos objetivos. O Evangelho de Jesus Cristo nos confronta. E nos confronta a todo tempo. O Evangelho de Jesus Cristo nos desafia a lidar com uma realidade que muitas vezes a gente tenta evitar. Nós mesmos. O texto que nós vamos ler, que o Senhor colocou no meu coração, é mais um desses textos que nos confronta. Nos confronta a olharmos para nós mesmos enquanto indivíduos, enquanto comunidade, participantes de uma comunidade, enquanto construtores ou participantes da construção do reino de Deus. O reino de Deus, você se lembra? Aquele que nós devemos buscar em primeiro lugar, juntamente com a sua justiça. O reino de Deus, você se lembra? Aquele que é dos pequeninos. O reino de Deus, você se lembra? Aquele pelo qual nós abrimos mão de tudo, que é como uma pérola de grande valor, que a gente abre mão para estar nele e para fazer parte dele. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 2. João, capítulo 2. A partir do versículo 13. João 2. A partir do versículo 13. Nós vamos até o versículo 22. Amém? Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode manifestar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo ao qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença.
pela oportunidade, Senhor, de sermos mais uma vez confrontados pela Tua palavra, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez sermos ministrados e ensinados pelo Teu Santo Espírito. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor encontre nessa noite terra fértil, Senhor. Que o Senhor encontre nessa noite corações abertos e dispostos a ouvirem a Tua voz, a aprenderem de Ti e permitirem-se serem transformados pela ação do Teu Santo Espírito. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós estamos vivenciando o tempo de Quaresma. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. E Quaresma é tempo de reflexão. É tempo de nós olharmos para nós mesmos, para olharmos para aquilo que temos feito ou deixado de fazer. Olharmos e fazermos uma autoanálise. Quaresma também é tempo de cura, Quaresma é tempo de libertação, Quaresma é tempo de conversão. Poxa vida, pastora, conversão, mas eu já estou na igreja há tantos anos, eu já sou crente há tantos anos. Conversão é um processo diário. A gente se converte todo dia. E no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Conversão é um processo para a vida toda. O texto que nós lemos hoje, Jesus inicia o seu ministério público. Se você prestar atenção aí, o texto anterior é exatamente o texto das bodas de Caná, onde Jesus, atendendo a um pedido da sua mãe, de Maria, transforma a água em vinho. Aquele texto do casamento, né, onde o vinho acaba e os noivos ficam constrangidos. E aí Maria pede a Jesus que faça alguma coisa a respeito. E Jesus, apesar de dizer para Maria, olha, ainda não é chegada a minha hora, mas Jesus atende ao pedido de Maria e transforma então a água em vinho. E o comentário é aquele, né, que normalmente o melhor vinho é servido inicialmente, e nesse caso deixou o melhor vinho para o final. E aí Jesus sai dessa festa de casamento e segue para Cafarnaum, fica ali alguns dias em Cafarnaum, e depois ele vai para Jerusalém. E ele vai para a festa de Páscoa, da Páscoa judaica, o texto diz para nós. A população de Jerusalém, na época dessas festas, quintuplicava, por conta dos peregrinos que vinham de todas as partes para participarem das festas. E na Páscoa, então, isso acontecia de uma forma mais relevante, porque todos queriam participar dessa festa em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém. E a crença da época era que Deus estava no templo. Então, se o templo estava em Jerusalém, para que eu pudesse estar com Deus, para que eu pudesse me relacionar com Deus, eu teria que ir até o templo. Essa era a crença. Jesus, então, inicia o seu ministério público com toda a autoridade de quem sabe quem é. Vocês se lembram que no primeiro domingo da Quaresma nós falamos sobre o texto em que Jesus é batizado e vem a voz do céu, a voz do próprio Deus, que testifica a respeito da identidade de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, ali a identidade de Jesus foi fortalecida, assim como a sua autoridade. Então, esse mesmo Jesus que se compadeceu dos noivos, que exerceu de misericórdia para com aqueles noivos, demonstra nesse texto que nós lemos, no episódio desse texto que nós lemos, uma ira com a falta de zelo na casa do seu pai. E aí vamos abrir um parênteses aqui. Irar-se não é pecado. Irar-se não é pecado. Lá no Salmo 4, versículo 4, nos adverte: irai-vos, mas não pequeis.
Então a ira, enquanto indignação, a ira enquanto uma não conformidade com uma situação de injustiça, seja em que âmbito for, não é pecado. A grande questão é como você age a partir do momento em que você está irado, a partir do momento em que você está irada. Aí pode se tornar pecado. Jesus, então, diz o texto, faz um chicote e expulsa os vendilhões, porque o que Jesus queria? Ele queria purificar o templo. E é interessante, para que a gente possa compreender melhor o significado de tudo isso, é importante a gente compreender algumas coisas. O templo era formado por uma série de pátios. Primeiro vinha o pátio, mais externamente vinha o pátio dos gentios. Em seguida vinha o pátio das mulheres. Em seguida vinha o pátio dos israelitas. E então vinha o pátio dos sacerdotes. O comércio era feito no pátio dos gentios. Então vocês imaginem. Isso já nos leva a pensar e a considerar algumas coisas. Por que o comércio era feito no pátio dos gentios? Porque os gentios eram considerados os pecadores, né? Os gentios eram os pecadores. Então, o comércio se dava ali, porque certamente quem precisaria comprar os animais para o sacrifício? Os pecadores. Então, deixa aí o comércio acontecer o mais próximo possível deles, porque eles não podiam passar daquele pátio, né? A estada deles ali era limitada àquele pátio, e ali ficavam os animais que eram vendidos para o sacrifício, para o perdão dos pecados. Então, vocês imaginem, ali também era o lugar onde eles estavam para adorar a Deus. Eles também foram até ali, os gentios convertidos, eles foram até os gentios que acreditavam em Deus, convertidos ao Deus único, que haviam abandonado os outros deuses. E eles estavam ali também para orar, para oferecer o seu louvor, a sua adoração a Deus. E enquanto eles oravam, transitava ali entre eles pombas, bois, ovelhas, os animais todos ali no meio da adoração e do louvor que eles prestavam ao Senhor. E o lugar de oração dos gentios acabou sendo transformado numa verdadeira feira. É interessante a gente perceber essas coisas, e é interessante também para que a gente possa ter uma maior compreensão da mensagem que o texto quer nos trazer, da verdade que o texto quer nos revelar. Veja bem que aqui em João, esse texto, e não de forma ocasional, mas ele é colocado no início, logo no capítulo 2. Nos outros evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele está no final desses evangelhos. Então, aqui, João faz questão de colocar Jesus como Cristo, de colocar Jesus como autoridade, e ele traz também ele faz também uma grande denúncia, que naquele momento, naquele contexto, daquela forma, o templo estava sendo usado de forma equivocada. Essa denúncia fica bem clara. O templo, na verdade, é apresentado nesse texto como um problema para o ministério de Jesus. A forma como o templo estava sendo usado. E certamente, já a partir daqui, Jesus passa a ser um incômodo para os poderosos. Porque aquelas pessoas que comercializavam ali no templo eram os parentes dos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram os únicos que tinham autoridade para realizar o comércio no templo. Então, aí a gente já vê uma outra denúncia nesse texto. Já o nepotismo. Olha só, naquela época já tinha nepotismo. Só os parentes dos sacerdotes é que comercializavam. Só os mais próximos, mais chegados, é que podiam comercializar ali no templo. Então, há coisas que a gente pensa que fazem parte só dessa sociedade, desse tempo, dessa geração, mas, na verdade, já fazem tempo da história da humanidade desde sempre. Então,
Jesus já começa, nesse momento, a denunciar. E passa a ser um incômodo para interesses econômicos e políticos que giravam em torno do templo. É preciso lembrar, né, que o comércio acontecia com o aval dos religiosos. Então havia uma grande distorção da religião. E nós já aprendemos aqui, né, que não importa o lugar que nós ocupamos dentro da igreja. A gente pode ocupar um lugar de pastor, de pastora, de bispo, de bispa. A gente pode ocupar um lugar de liderança dentro da igreja, mas isso não importa. O que importa é o nosso comprometimento com a verdade. Porque muitas vezes nós podemos estar em um lugar de aparência. Parece que compreende a verdade. Parece que está do lado da verdade. Parece que é um discípulo. Parece que é convertida. Parece. A prática da religião, então, estava distorcida. Ela girava em torno do templo. Ela era comandada por homens que não tinham um verdadeiro compromisso com a verdade. A religião, então, estava sendo usada, na verdade, para oprimir e para manipular o povo. E pior de tudo, que faziam isso em nome de Deus. Nada a ver com hoje, né? Hoje em dia a gente não vê isso, né? A religião sendo usada para manipular, a religião sendo usada para oprimir, a religião sendo usada para escravizar as pessoas, não para libertar, como é o propósito do Evangelho. Por isso, enquanto vida eu tiver, enquanto Deus me permitir estar no púlpito, eu vou falar. Deus te criou com inteligência. Deus te criou um ser racional, capaz de compreender, capaz de entender. Dúvidas não são sinal de falta de fé, dúvidas são sinal de quem quer aprender, de quem quer compreender. Então, pesquise, estude, não aceite aquilo que lhe é dito assim, vá na palavra de Deus. Não permita-se ser manipulado, não permita-se ser manipulada. A palavra de Deus nos adverte, inclusive, que existem falsos profetas. Então, se Deus te criou com inteligência, use a sua capacidade de raciocínio. E aí no versículo 19, na parte B, Jesus diz para eles, olha, se vocês destruírem esse templo, se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Eles não entenderam, não compreenderam que Jesus se referia a ele mesmo. Os discípulos que já caminhavam com Jesus também não entenderam. Somente quando Jesus ressuscitou, é o que diz o texto, é que eles compreenderam que Jesus estava falando do templo como o seu próprio corpo. A compreensão dos mistérios de Deus muitas vezes acontece aos poucos, acontece em etapas. À medida em que nós amadurecemos, à medida em que nós caminhamos com Deus, à medida em que nós permitimos sermos confrontados pelo Evangelho do Senhor, pela palavra do Senhor, nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo uma compreensão de quem nós somos e de quem é Deus, e de qual é a nossa participação na história, na missão de Deus. Então o confronto é necessário. O confronto é didático. O confronto nos leva a um amadurecimento. Jesus ressuscitado é então o novo templo,
onde Deus se faz presente no meio da comunidade. O templo tinha que ser destruído, porque o templo se tornou um agente legitimador de um sistema corrupto, de um sistema econômico, político e ideológico vigente. O templo tornou-se um empecilho na construção do reino de Deus. Porque a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de acolhimento, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de perdão, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de purificação e de salvação. E vem por meio de Jesus, e vem por meio da graça que Jesus nos oferece. Não por meio do templo, não por meio do sacrifício. Atacando o templo, Jesus denunciou todo um sistema de dominação que acontecia na época. Mas teve uma consequência. Isso levou Jesus à cruz. Mas, na verdade, meu irmão, minha irmã, Jesus já vinha carregando essa cruz desde o início do seu ministério. Ela apenas se concretizou na sexta-feira da paixão. Aí no versículo 21 diz que foi após a ressurreição que os discípulos então compreenderam que Jesus falava a respeito de si mesmo. E por isso nós também podemos compreender que Jesus é o templo vivo e o único intermediário entre Deus e as pessoas. E quando a gente tem essa compreensão, a nossa fé ou a fé não poderá mais ser objeto de exploração e de dominação. Quando nós temos essa compreensão, nós temos como um legado para nós, que também hoje somos templos. A palavra do Senhor diz que nós somos templos onde Deus habita. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Qual é o Deus que habita no templo, no seu templo? Será que é você mesmo? O Deus que habita em você? Qual é o Deus que você tem manifestado ao mundo? Qual é o Deus que você tem testemunhado nos lugares aonde você está? É o Deus do templo judaico que comercializa a fé? É o Deus do templo judaico que barganha, que constrange, que oprime, que faz acepção de pessoas? Ou é o Deus revelado em Jesus Cristo, que é sim um Deus de justiça, mas que é também o Deus de misericórdia? E não é aquele Deus que tem misericórdia só para mim. Porque, irmãos e irmãs, há aqueles que oram de uma forma, no mínimo, suspeita, rogando a Deus misericórdia sobre si e justiça sobre o outro. Então, qual é o Deus que habita em você? É o Deus que abre os braços para acolher ou é o Deus que aponta o dedo para acusar? É o Deus que, apesar de ser rei, escolheu ser servo. E quando nós estivermos lá, face a face com Ele, porque a Bíblia nos garante que um dia nós estaremos face a face com o Eterno, o que é que nós diremos? Ou mais, o que será que Ele vai dizer para nós? O que será que Ele vai dizer a nosso respeito? O texto seguinte, no capítulo 3 do Evangelho de João, é exatamente o encontro de Jesus com Nicodemos. Percebe como há uma sequência lógica? A partir do instante em que o seu templo é purificado, em que você entende que você tem livre acesso a Deus, em que você entende que Jesus Cristo é o único intermediário, a partir desse momento que você tem essa compreensão,
e você se converte, você então passa a experimentar uma nova vida, que é a nova vida proposta por Jesus a Nicodemos. Você experimenta então um novo nascimento. Quaresma é tempo de arrependimento, Quaresma é tempo de perdão, tempo de reconciliação e tempo de recomeço. Tempo de aproveitarmos a oportunidade que o Senhor nos concede dia após dia e permitirmos que por meio da ação do seu Santo Espírito sejamos transformados. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a se colocar na presença do Deus que está neste lugar. Do Deus que, como fomos lembrados, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. Se coloque na presença desse Deus que te ama com amor eterno, desse Deus que quer te levar para um lugar de paz, para um lugar onde a presença dele é constante, e lá ele quer te curar, e lá ele quer te oferecer a oportunidade de se entregar, a oportunidade de se entregar, de se prostrar diante dele, confessar as suas faltas e permitir ser por ele purificado, ser por ele purificada. Enquanto você ouve essa canção, se coloque na presença do Deus eterno, do único Deus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos nos derramar na Tua presença, reconhecendo quem nós somos, Deus. Seres limitados, seres, Deus, que precisam de Ti, que precisam da Tua condução, que precisam da Tua orientação. Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de afeto e bondade, nós te pedimos que nos inspires para ouvirmos e para praticarmos
o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E esse Evangelho veio para a restauração, veio para a salvação de toda a humanidade. Nos dê forças, Deus, para vivermos segundo este Evangelho, segundo essa verdade, não segundo as nossas verdades. Ajuda-nos, ó Deus. Somente a Tua palavra pode nos mostrar onde, enquanto comunidade de fé, onde nós estamos em desacordo com o Teu reino, onde nós estamos traindo o Teu reino. Somente a Tua palavra pode nos mostrar onde e como nós podemos recomeçar. Olha para cada um de nós nessa noite, Senhor. Contempla as nossas intenções. Nós os derramamos na Tua presença, Senhor, e te pedimos, nos confronta no mais íntimo do nosso ser, porque nós não queremos mais ser iguais, Senhor. Nós queremos ser transformados, renovados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Então, em nome de Cristo Jesus, faz-nos entender, faz-nos reconhecer que não há mais tempo a perder, que nós não podemos mais brincar de sermos cristãos, Senhor, que há pessoas lá fora morrendo, Senhor, enquanto pessoas muitas vezes dentro da Tua casa estão se degladiando, Senhor, em nome de tantos deuses, em nome de falsos deuses. Em nome de Cristo Jesus, Deus, promove a unidade no meio do Teu povo, porque a Tua palavra nos garante que somente quando formos um, o mundo vai crer. Então, sermos um é condição para que o mundo creia. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos corrige, porque a Tua palavra diz que Deus só corrige a quem ama. Que nós possamos entender e receber a Tua repreensão, a Tua compreensão como manifestação do Teu amor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o alimento líquido, que o leite que é dado às crianças não mais nos satisfaça, que nós busquemos para nossas vidas alimento sólido, robusto, que nos encoraje, que nos fortaleça e que nos faça assumir o nosso papel diante das mazelas, que nos faça assumir o nosso papel diante de uma sociedade corrupta, diante de valores inversos à lógica do reino de Deus, que não tenhamos medo de nos posicionarmos diante das injustiças praticadas, que não tenhamos medo de levantarmos a nossa voz em defesa daqueles que não têm voz, que possamos compreender, Deus, que o Teu reino é um reino de justiça e paz, e que se nós queremos fazer parte desse reino, nós precisamos tomar o nosso lugar, tomar a nossa espada, que é a palavra de Deus, e sem medo falarmos aquilo que está proposto por Ti, vivermos aquilo que é o Teu propósito para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.